Olá, meu irmão, é um privilégio ter você aqui podendo acompanhar essa mensagem. Espero que Deus possa falar ao seu coração, aí onde você estiver, e ela possa fazer sentido e transformar a sua vida. Quero compartilhar hoje um texto e eu espero que você possa ser transformado pela palavra de Deus. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração com você. E se você puder, e onde você está, feche seus olhos. Eu gostaria de orar para que Deus nos conduza neste momento. Pai, muito obrigado, porque se nós estamos aqui e temos a felicidade, o privilégio de assistirmos essa mensagem de maneira online, é porque o Senhor tem permitido e nós te louvamos por isso. Muito obrigado, Deus. Pedimos que este momento aqui, de forma diferente, sabemos que temos muitas distrações assistindo pelo celular ou pela televisão, mas pedimos que o Senhor trate o nosso coração, o Senhor nos dê foco, atenção, tire de nós tudo aquilo que nos distraia neste momento e que a Tua palavra possa alcançar os nossos corações e nos transformar. Nós te louvamos, Pai, e agradecemos por tudo. Em Teu santo nome, Deus. Amém. Meu querido, eu quero compartilhar com você uma série que nós iniciamos no domingo passado em nossa igreja. Eu quero dar continuidade nela, e você está vendo que a imagem está aqui no fundo, que ela fala sobre em quem nós somos. Ela trata sobre a nossa identidade. Mas antes, propriamente, de eu entrar na mensagem e de eu caminhar com você por alguns pontos, você por acaso já ouviu alguma dessas frases que eu vou citar? Chinelo virado dá dor de cabeça. Não pode varrer o pé da pessoa, que senão ela não casa. Passar por debaixo da escada dá azar. Quebrar o espelho dá 7 anos de azar. Abrir o guarda-chuva dentro de casa também dá azar. Não pode cortar a unha à noite. Não pode tomar manga com leite. Não pode sair no sereno, senão você fica gripado. Dormir com o cabelo molhado causa pneumonia. Se sentar no chão frio, pega friagem. Assoviar à noite chama coisa ruim, né? Eu ouvi que assoviar à noite chama um saci, né? Não pode apontar para a estrela, porque senão dá verruga no dedo. Se a sua orelha está quente, alguém está falando de você em algum lugar. Soluço é alguém que está com saudade. E coceira na mão é o quê? É dinheiro chegando. Talvez você já deve ter escutado alguma dessas frases dos seus pais, dos seus tios, não sei, de algum conhecido seu. Algumas delas ou algumas outras que você talvez conheça. Você pode até compartilhar depois comigo alguma outra que você conhece. Mas a questão é que todos nós crescemos ouvindo essas verdades que quase nunca nós questionamos. Muito difícil nós questionamos elas. Algumas são inofensivas, como o chinelo virado, mas outras moldam a nossa maneira de pensar. E o problema começa, e eu quero compartilhar com você, quando essas tradições humanas, elas deixam de ser apenas da cultura e passam a ocupar o lugar de fundamento da nossa identidade. E aí se torna um grande problema em relação a ela. Basicamente sobre o que eu quero compartilhar com os irmãos e sobre o que a nossa série tem falado, e nós iniciamos no domingo passado, e eu tenho compartilhado principalmente sobre quem a nossa identidade está sendo formada. E nós entendemos no domingo passado, você pode assistir essa mensagem também no outro vídeo do YouTube do culto passado, nós entendemos que a nossa identidade hoje ela é formada não como uma reação à cultura, que depende das nossas opiniões ou escolhas, mas a nossa identidade original ela é estabelecida pelo termo que eu comentei com os irmãos, em Cristo. E ela é totalmente firmada em quem Jesus Cristo é e no seu sacrifício. Como resultado do amor de Deus por nós. A nossa identidade ela é firmada e totalmente estabelecida por quem Jesus Cristo é e pelo sacrifício que ele fez por mim e por você. Então, nós comentamos e aprendemos que nós recebemos uma nova identidade quando nós tomamos a decisão de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, e aí nós passamos a estar em Cristo. E domingo nós falamos sobre esse termo e sobre essa decisão que eu e você temos que tomar. Ou seguimos um caminho onde somos moldados pelas nossas escolhas, boas ou ruins, ou pelo nosso caráter, ou seguimos um caminho onde a nossa identidade é mudada por quem estamos firmados. E nós estamos firmados em Cristo, como nossa série diz. E essa é a decisão que nós temos que tomar diante de nós. E hoje eu quero dar continuidade a essa série com você,
dizendo quais são os nossos próximos passos, então, agora que nós somos novas criaturas e nós temos uma nova identidade em Cristo. Daniel, agora eu sou uma nova identidade em Cristo. Eu tenho uma nova identidade, eu aceitei a Cristo. Agora eu estou em Cristo. E agora, quais são os meus próximos passos? E é isso que a Bíblia fala conosco que eu quero tomar um pouco da sua atenção hoje e compartilhar com você. Se você puder, abra sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Colossenses, no capítulo 2, e nós leremos do versículo 6 ao 10. Nós estamos em casa, não sei se você está abrindo ou não, mas eu quero dar um tempinho para você e para você encontrar uma Bíblia aí na sua casa, você abrir comigo. Colossenses 2, do versículo 6 a 10. Nós vamos ler juntos e eu quero que você destaque alguns pontos importantes, o termo em Cristo que eu comentei com os irmãos. Faça isso, faça esse exercício, vai ser muito bom para o seu estudo. Eu vou te dar um tempinho e quero que você encontre aí. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 10, e nós leremos juntos essa passagem. Encontrou? Vamos ler juntos? Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 10, diz o seguinte: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado, versículo 8, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Até aqui. Esse texto escrito por Paulo, ele é muito especial e eu quero passar por alguns pontos com você para que a gente possa aprender juntos como nós temos feito e para que a gente possa aprofundar e entender alguns detalhes importantes sobre essa passagem. Vai destacando na sua Bíblia, para você ir anotando, vai ser muito especial esse tempo. Então, o texto ele começa, e você percebe aí no versículo 6, com uma grande afirmação. Portanto, já que vocês receberam a Cristo como seu Salvador, vivam unidos com Ele e continue a viver nele. Dá uma primeira afirmação muito forte. E essa afirmação ela é um complemento, principalmente também não ligado com o nosso culto anterior, né, textualmente, mas é uma afirmação do que nós aprendemos no culto anterior. É o próximo passo. Agora que nós temos entregado a nossa vida a Jesus e somos novas criaturas, devemos viver essa nova vida unidos com Jesus, se relacionando com Ele. Essa é a afirmação. Agora que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós devemos viver essa nossa vida, essa nova identidade, unidos com Jesus e se relacionando com Ele. A continuação do texto, no versículo 7, agora o apóstolo Paulo e o texto nos ensina 3 características de como nós devemos viver essa nova identidade, essa nova vida em Cristo. E ele fala sobre 3 termos, ele fala enraizados, ele fala edificados e ele fala firmados. Se você puder, destaque eles na Bíblia, porque eles são muito importantes. E a passagem ela está nos ensinando, na verdade, qual deve ser o processo de maturidade cristã, que o cristão vive agora com essa nova identidade. E ele usa ilustrações do contexto agrícola e do contexto de construção civil, que mesmo sendo lá atrás, faz muito sentido para mim e para você hoje, você vai ver isso. Então Paulo propõe nessas 3 características que o nosso relacionamento e maturidade passam por 3 tipos de estágios. E ele vai destacar primeiro que agora que nós temos nova identidade, acompanhe comigo, nós devemos viver com Cristo e dessas 3 maneiras: enraizados, firmados e edificados. Então, aprendendo um pouquinho sobre esses 3 termos, o que ele quer falar conosco. Primeiro, ele fala sobre a nossa maturidade tem que ser enraizada. E esse enraizado, ele fala de uma vida interior. Imagina uma árvore, né? A raiz dela é algo interno, é interno dela, algo que não fica tão exposto, né? Fora algumas árvores que fica de forma exposta grande, mas a maioria delas fica na profundeza da terra e a raiz é algo profundo e interno na vida deles. Então, quando falamos de raiz, enraizado, nós falamos de profundidade e algo que é contínuo, um crescimento natural e fortificado. É isso que talvez nós associamos quando falamos de raiz. Ou seja, antes de produzir algum fruto, antes de aparecer o cristão, precisa estar profundamente ligado com Cristo.
O primeiro aspecto que Paulo fala é que na nossa maturidade cristã, nessa nova vida, nós precisamos ser enraizados em Cristo. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos produzir algum fruto, aprender alguma coisa, nós precisamos estar enraizados em nosso relacionamento com Cristo. O segundo exemplo que ele dá é de edificados. E agora sim ele fala de uma vida exterior, um aspecto exterior. Ele pula para a construção civil e ele fala, por exemplo, imagina comigo um edifício. Esses vários prédios que nós temos aqui na cidade de São Paulo, né? Imagina um prédio desse. E ele fala que esse termo de edificados traz a nós uma ideia de algo, de um processo contínuo, que ele é construído passo a passo, é sendo feito. E dessa maneira que um prédio é feito. Talvez você já passou e lembra de algum prédio que está sendo feito, etapa por etapa, devagar, um passo, outro passo, outro passo. E ele associa a nossa maturidade cristã, nossa nova vida agora em Cristo, com esse processo de algo contínuo, de algo externo, algo que está sendo construído. Então envolve estrutura, envolve alinhamento, organização, processos. Ou seja, depois de criar raízes em Cristo, como ele nos sugere, a vida agora começa a ser construída sobre ele. Primeiro criamos raiz, agora começamos a construir nossa vida sobre ele. Nosso caráter, vida de comunhão, a maneira como servimos, aprendemos sobre Deus, novas práticas, todas essas ações são maneiras que nós construímos a nossa nova vida sobre ele. Enraizamos e agora começamos a servir, viver em comunhão, aprendemos a maneira como falamos dele para as pessoas, com as nossas vidas. Todas essas ações falam agora sobre a maneira que construímos a nosso prédio, né? A nossa vida edificando sobre ele. E o terceiro termo que ele fala é sobre firmados, enraizados, edificados e firmados. Vai marcando na sua Bíblia. E o termo firmados, ele fala sobre uma estrutura já consolidada, firme, né? Então, esse termo ele traz para nós confirmação, crença, estabilidade diante de vento e pressão. Então, convicções. Esse termo firmados, ele é o resultado natural de quem tem a sua vida bem enraizada e bem edificada. Quem tem sua vida bem enraizada e bem edificada, ele está firme, está forte, está consolidado. Então o que Paulo está querendo dizer aqui para os irmãos e para mim, para você, é que quem tem uma raiz profunda e uma estrutura sólida permanece firme. E tudo isso deve ser feito em Cristo. Essa é a proposta desse texto, é isso que ele quer nos ensinar. Só que ele continua com uma advertência, e é muito importante para mim e para você, que nós devemos ter cuidado em nossa vida, no versículo 8. Ele diz, tomem cuidado com filosofias vãs e enganosas, para que elas não os escravizem, filosofias das quais são baseadas em tradições humanas e não em Cristo. O que são essas filosofias? Paulo ele faz essa advertência primeiramente aos irmãos daquela igreja na cidade de Colossos. Eles estavam sofrendo a influência, para que você entenda um pouco da parte histórica, eles estavam sofrendo a influência de homens que levavam um ensino misto para eles. Homens naquela igreja, naquelas pessoas, no meio daquelas pessoas, eles levavam uma heresia disfarçada. Heresia é uma palavra que é contrária à palavra de Deus. Ela parece a palavra de Deus, mas não é uma verdade que Deus fala. E eles levavam no meio daquelas pessoas uma heresia disfarçada para eles, enganavam eles. Então, eles estavam no meio deles, mas que levavam essas heresias, essas filosofias, das quais elas eram baseadas em tradições humanas e não em Cristo. Eles estavam levando ensinamentos para aquelas pessoas de filosofias que eram baseadas em ensinamentos humanos, totalmente, e não de Cristo. E isso, Paulo fala para eles tomarem cuidado com essas filosofias. Paulo faz uma advertência para aquela igreja em Colossos, porque a igreja estava sendo influenciada por eles, por esse ensino misto. Então, esse ensino deles, o que eles tinham? Tinham filosofia grega, que era muito forte ali na época, tinha misticismo, leis do judaísmo, ascetismo, que são regras rigorosas de o que eles deveriam fazer ou não, culto aos anjos. Então, essa mistura de vários ensinos, ele estava sendo espalhadas para os crentes daquelas igrejas. E não era uma negação direta a Jesus. Essa é que é a pior coisa. Eles não negavam diretamente a Jesus. Jesus é falso. Jesus não existe. Jesus é mentiroso. Não é nada disso. Esse que era o pior. Era algo tipo assim, Jesus Cristo é importante.
mas ele não é suficiente. Então você precisa de Cristo e disso, de Cristo e disso. E isso é muito perigoso. E essa é aquela maldade que é disfarçada e que vai penetrando a nossa vida e destruindo. Então Paulo, ele estava dizendo àquela igreja: agora que vocês são novas criaturas, cresçam em Cristo, porque há algo no meio de vocês que tem tentado os afastar de Cristo. Fujam disto e fujam de todo ensino do qual Cristo não seja a base. E ele afirma que em Cristo, ele completa nos outros versículos, habita toda a plenitude divina. Jesus é plenamente Deus e por estarmos em Cristo, fazemos parte dessa natureza. Ou seja, se Cristo é pleno e estamos nele, não precisamos de nenhum acréscimo em nossas vidas. Ele é suficiente. Em Cristo, vocês estão completos. É isso que esse texto quer dizer. É isso que esse texto quer ensinar aquelas pessoas ali a Paulo e fala muito a mim e a você também. Eu quero tirar algumas verdades dele para que nós possamos entender como ele se relaciona conosco hoje aqui. Esse texto ele fala sobre algumas verdades principais. Ele diz que, principalmente, a nossa identidade, ela não é definida por tradições humanas. Ele diz também que a nossa identidade, ela não é construída por regras externas. E ele diz que a nossa identidade, ela não é sustentada por experiências místicas. É muito importante isso, eu quero repetir para que você possa lembrar. Esse texto ele mostra que a nossa identidade, hoje, a minha e a sua, ela não é definida por tradições humanas, ela não é construída por regras externas e ela não é sustentada por experiências místicas que possam surgir. A nossa identidade, esse texto nos ensina, ela é fundamentada unicamente em Cristo. Unicamente em Cristo. E é muito importante que eu e você entendamos isso. E o problema, querido, é que quando a nossa identidade ela não está plenamente enraizada em Cristo, ela se torna vulnerável à escravidão de ideologias. E esse é o grande perigo que tem nos cercado hoje em dia, o perigo das ideologias. E o texto abre os nossos olhos, eu gostaria de comentar também com você para que nós possamos nos atentar a isso e talvez algum desses termos ou realidades esteja presente hoje na sua vida e nós precisamos tomar muito cuidado. Então nós podemos enxergar com clareza marcas dessas filosofias enganadoras, palavras e afirmações que parecem libertadoras, prometem uma satisfação plena, mas na verdade nos levam para longe de Cristo. E não temos muito isso hoje nos nossos dias? Pessoas que prometem o céu com as suas falas, né? Você vai ficar rico fácil, você vai ter isso, você vai ser totalmente feliz. Se você fizer isso dessa forma, você vai ser plenamente satisfeito. Só que na realidade, muitas vezes, se pararmos para analisar, são ensinamentos que nos levam para longe de Deus. Totalmente contrário. Às vezes usam de desonestidade, usam de uma maneira mascarada você enganar as pessoas, né? Então é perigoso. Essas são as vãs filosofias que nós entendemos hoje nos nossos dias. Então prometem uma satisfação plena, mas na verdade nos levam para longe de Cristo. É prometido talvez hoje em dia o progresso, autonomia, autenticidade. É muita realidade que nós vemos hoje. Em muitas falas de muitas pessoas, principalmente nas falas dos grandes palestrantes e influenciadores, né, dos nossos dias. É prometido uma promessa de autenticidade, autonomia, progresso. Você fizer isso, você vai conseguir o seu primeiro milhão. Você fizer isso dessa forma, você vai conseguir autonomia, você vai deixar de ser CLT, não é? Essa fala tão forte. É prometido muita coisa, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes são filosofias, falas e verdades baseadas em bases que são totalmente contrárias ao que Deus nos ensina. Então nós vivemos hoje alguns tipos de escravidão, que sugerem ser boas e libertadoras, mas na verdade destrói e afastam da nossa verdadeira identidade. Alguns exemplos dessas escravidões, por exemplo, nós vemos a escravidão da performance, que é uma identidade baseada no sucesso hoje em dia. Uma produtividade extrema, valor pessoal baseado na carreira, no dinheiro, em resultados. E temos aquela ansiedade pelo desempenho, uma comparação sem fim entre um e o outro, principalmente no mundo corporativo. E o que essa escravidão ela promete? Ela promete que se você alcançar mais,
você será alguém. Você vai ser mais. E qual é o resultado disso? Um termo muito usado hoje, que é o burnout, medo do fracasso, falta de descanso, sempre querendo provar algo e essa corrida sem fim que nunca se sacia. Esse é o perigo dessa escravidão. Uma outra escravidão também que nós lidamos hoje, que tem nos assolado, é a escravidão por aprovação. Uma identidade totalmente baseada na opinião dos outros. O que ela causa? Ela causa uma dependência de validação social, uma cultura dos likes, né, nesse mundo digital nosso. O medo de ser cancelado com a nossa opinião, com o nosso posicionamento. O medo de uma opinião dos outros por uma pressão social. E essa escravidão de aprovação, ela promete, se todos te aceitarem, você estará seguro. E talvez seja, não sei se você tem vivido um pouco dessa realidade, mas o quanto somos influenciados por isso às vezes. Que se somos aceitos pelas pessoas, aí nós estamos em paz. No contexto familiar, no trabalho, na igreja, na roda, e às vezes em roda de amigos, nós queremos ser aceitos, aprovados pelas pessoas, só porque aí sim nós estaremos bem. Se fomos aprovados por tal pessoa. Se aquela pessoa que é bem sucedida hoje me aprovar, me reconhecer como bom, aí sim eu vou ser aceito. Se o fulano, meu primo, meu tio, não seja quem for, me reconhecer como alguém bom, aí sim eu vou ser aceito. E vivemos escravos dessa identidade baseada na opinião dos outros. E o resultado disso? Insegurança constante, identidade fragmentada, não sabemos quem nós somos. Mudança de valores de acordo com o ambiente que nós estamos. Se estamos num contexto, esses são os valores. Se mudamos o contexto, são outros valores. E assim vivemos oscilando a nossa vida. É um grande perigo dessa escravidão. Uma outra escravidão que nós vivemos hoje também é uma escravidão ideológica. E que a nossa identidade ela é definida pelo grupo em qual nós estamos. E nós vivemos uma fé trocada por ativismo, que temos que fazer, estar sempre fazendo para mostrar que somos ativos, temos que estar sempre postando que estamos na igreja, temos que estar na igreja sem nos relacionarmos com a igreja ou com Deus, mas o importante é dar meu dízimo, o importante é eu fazer tal coisa, o importante é eu fazer para que mostrar que eu sou ativo, mesmo sem ter qualquer relacionamento com Deus, ou uma polarização extrema, 8 ou 80 sobre as coisas, uma demonização, não, isso é demônio, se isso não é dessa forma, é demônio, isso dessa forma não é de Deus, tal. Então o que essa escravidão nos promete, ideológica? Ela nos promete que pertencer a um grupo ou uma causa te dá significado. Se você se identificar com tal partido político, aí você é alguém. Se você se identificar como as pessoas que fazem tal coisa, então você é alguém. Na verdade, o resultado dessa escravidão ideológica é que nós vivemos em raiva constante contra o outro lado, que é oposto a nós. Quem não pensa da mesma maneira é do demônio, é errado, é pecado, sempre assim. Nós perdemos o discernimento e a capacidade de pensar e refletir sobre as coisas, porque nos tornamos um cão de briga e queremos só brigar e resolver contra quem não concorda conosco. E Cristo sai do foco da nossa vida. Cristo, a nossa vida desalinha e começamos a olhar para o outro lado, totalmente longe de Deus. E existe também mais outro tipo de escravidão que eu quero compartilhar com os irmãos, que é a escravidão do relativismo moral. E ela diz que você é livre para definir a sua verdade. Vivemos num mundo hoje onde as pessoas, e cada vez mais, têm se defendido que não existe uma verdade absoluta. A verdade absoluta é aquela que você acredita. Isso é muito perigoso, porque nós cristãos ainda defendemos e acreditamos que a verdade é a palavra de Deus. Jesus é a própria verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então nós baseamos nele a verdade. Nós temos uma base de verdade. E o mundo tem proposto que as verdades são absolutas. Existem várias verdades. Então, nesse mundo de relativismo moral, quem vive dessa forma se torna escravo dessas verdades que não são absolutas. Cada um vive a sua própria verdade, sua própria realidade. E acaba vivendo escravidão disso. E também uma última escravidão que eu quero compartilhar com você é a escravidão do hedonismo. O que quer dizer hedonismo? Que você é o que você sente. E essa escravidão, ela vive como o prazer como centro da sua vida. Sua identidade é formada pelo prazer como centro da sua vida. E ela causa uma busca por prazer imediato,
busca sempre por estímulo, identidade, dificuldade na disciplina, no sofrimento, rejeição a limites. A pessoa que tem sua identidade baseada pelo o hedonismo, ela é escrava disso. Porque ela tem que estar sempre sentindo prazer naquilo que ela faz, senão ela se frustra e não quer mais fazer. Ela não pode ser repreendida, ela não pode ser disciplinada, porque não pode ser questionada. Ela quer sempre outro estímulo, novo estímulo, porque senão ela fica entediada, não quer ter limites. Isso é muito perigoso. A palavra de Deus fala que nós devemos, como irmãos, lapidar a vida um do outro, disciplinar quando o irmão estiver correto, quando estiver certo, porque assim nós iremos nos tornar mais parecidos com Jesus, seguindo esse caminho. E não vivermos uma vida dependente do que nós sentimos e dos nossos prazeres. Isso é um caminho falho, né? E essa promessa, ela diz que se você seguir os seus desejos, você será feliz. Faça o que te faz feliz. E talvez nós ouvimos hoje muito isso. E você tem ouvido, talvez, que uma vida feliz você só vai ter quando você fizer o que te faz feliz. Afinal de contas, você merece, não é? Não, irmãos, nós não merecemos. Nós não merecemos. Tudo que nós temos é graça de Deus sobre a nossa vida. O que nós merecemos é a condenação eterna, porque estamos a todo momento pecando contra o nosso Deus. Nós não merecemos. Mas muitas vezes essas verdades entram na nossa vida e acabam nos escravizando. Vivendo por prazeres, na busca de prazeres sem fim. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Na verdade, o que ela nos dá, essa escravidão, ela nos dá dependência, ela nos dá um vazio emocional, ela nos dá a incapacidade de suportar frustrações. E aí mudamos de igreja constantemente quando nos frustramos. Deixamos de ter pessoas perto de nós quando elas nos questionam porque nos frustramos com elas. E aqui uma grande verdade, irmão, é que a igreja sempre vai nos decepcionar. Pessoas sempre vão nos decepcionar. Porque somos pessoas falhas. A igreja é composta por pessoas falhas. O único que realmente foi 100% e não vai nos decepcionar é Jesus Cristo. Por isso que a nossa identidade tem que estar firmada nele. Nós devemos estar na igreja, devemos nos relacionar com os irmãos, mas não como um amor acima do que nós temos por Deus. A nossa família nos decepciona, o nosso cônjuge, nossos filhos, o governo, o nosso trabalho, tudo nos decepciona. A nossa saúde, nosso dinheiro nos decepciona, porque tudo isso é falho. O único que não é falho é Jesus Cristo. Então, enquanto a nossa devoção, a nossa identidade estiver baseada nos relacionamentos, nas conquistas, nas pessoas, a gente vai se frustrar. A igreja vai te frustrar, a família vai te frustrar, mas nós devemos amar a igreja, amar a família, amar aquilo que nós temos, não com base neles, mas com base em Cristo. E por amar a Cristo, amamos a família, e por amar a Cristo, amamos a igreja, e por amar a Cristo, nós vivemos com aquilo que nós temos, porque Cristo não nos frustra, mas aquilo que é secundário, isso sim nos frustra. Então todas essas realidades, queridos, elas de escravidão, elas surgem em nossas vidas como verdades. Sempre que nossa identidade não está enraizada em Cristo e nossa identidade começa e como se fundamentar nelas, nós vemos como escravos. O problema é que toda ideologia, e essas que eu citei, ou várias outras, que prometem uma libertação fora de Cristo, ela termina exigindo de você e de mim uma devoção absoluta e absurda. Toda devoção que promete algo fora de Cristo, ela exige de você e de mim algo absurdo e uma devoção absoluta. Você é dependente totalmente dos seus prazeres, das suas conquistas, da sua aprovação, e você vive totalmente em prol disso. E o texto nos mostra que Paulo ele olha para essa realidade e ele nos diz que em Cristo nós estamos plenos. E nossa identidade é completa e não precisa de mais nada. Não precisamos buscar satisfação nos prazeres, nas conquistas, na aprovação, em rodas de pertencimento, porque somos plenamente completos quando estamos em Cristo. É isso que esse texto quer nos ensinar. Onde você tem buscado hoje, querido, a sua satisfação para a sua vida? No seu trabalho? Talvez na sua amizade, nas amizades, na sua família, nos seus bens, talvez nos seus prazeres, na religião. Somente em Cristo nós devemos entender isso. Nós seremos plenamente satisfeitos. É isso que essa passagem quer nos ensinar. A nossa identidade só vai ser plenamente satisfeita quando nós estivermos totalmente e plenamente
enraizados, edificados e firmados em Cristo. E só dessa maneira nós seremos felizes e satisfeitos. Nossa verdadeira identidade, ela não deve ser firmada em filosofias falsas, frases de efeito ou até mesmo ensinamentos que nos levam a correr atrás do vento, com promessas que nunca dão certo. Mas ela deve ser firmada em Cristo, de forma interna e de forma externa. Então, para que a gente possa refletir, quero fazer algumas afirmações para que você possa meditar sobre isso dessa mensagem. Primeiro, nós temos firmado a nossa identidade em Cristo? Medite sobre isso, ou em qualquer outra coisa. Nós temos dado espaço, talvez, para falsas ideias entrarem em nossa vida? Será que nós temos realmente firmado a nossa identidade em Cristo? Ou temos dado espaço para que essas verdades, esses pensamentos que o mundo nos ensina entrem e afetem a nossa maneira de ver as coisas? Segundo, Cristo tem sido suficiente nas nossas vidas? Ou temos sempre acrescentado algo mais? Cristo tem sido suficiente na sua vida? Ou será que você tem sempre acrescentado algo mais? Por exemplo, Cristo mais o seu trabalho, Cristo mais o sucesso da sua vida. Cristo é suficiente para eu ser feliz, mas se for Cristo mais a religião. Eu sou 100% feliz se eu tiver Cristo, mas eu preciso dos meus prazeres, do meu lazer, eu preciso da minha viagem, do meu carro, das minhas conquistas. Só assim eu vou ser feliz. Cristo é suficiente, mas se for Cristo mais um bom trabalho, Cristo mais o sucesso na minha empresa. Será? Como será que tem sido a nossa vida? Será que nós só temos sido felizes quando tentamos colocar algo além ou nesse sentido em nossas vidas? Se hoje você ficasse sem o seu trabalho, você perderia sua felicidade? Se hoje você perdesse a sua saúde, você perderia sua felicidade? Se você perdesse hoje seus bens, seu carro, sua casa, não sei, você perderia sua felicidade? Isso é uma boa pergunta para a gente refletir e analisar se a nossa felicidade não está baseada no lugar errado. Último ponto, uma base e construção errada de nossas vidas nos levará para uma identidade frágil, exposta e suscetível à destruição. Árvore e edifício, ambos os exemplos, eles precisam ser estabelecidos da maneira correta. Da mesma maneira é a minha e a sua vida. Precisa ser estabelecido da maneira, no lugar correto. Porque senão a nossa vida vai ser frágil, suscetível à destruição. Talvez tenhamos sofrido, temos sido tão balançados com os ventos dos desafios que passam em nossa vida, porque a minha e a sua identidade está baseada no lugar errado, talvez. E a gente tem se baseado em identidades falsas e tem sofrido por isso, porque não está no lugar correto. Com isso, querido, que nós possamos refletir. Portanto, se nós somos feitos novas criaturas, como o texto nos ensina e nós refletimos esses dias, que vivamos como novas criaturas. Essa é uma grande realidade. Que nossas raízes elas estejam profundas em Cristo. Que nossa vida esteja sendo edificada a cada dia, construída em Jesus Cristo. E que as nossas convicções, as nossas verdades estejam sempre firmadas nele, em Jesus Cristo. A questão é que o mundo continuará oferecendo para mim e para você, todos os dias, identidades prontas, promessas sedutoras, filosofias que parecem libertadoras, mas somente em Cristo, guarde isso, irmão, somente em Cristo somos completos. Não precisamos acrescentar nada àquilo que já é perfeito. Que hoje, eu e você, nós possamos decidir abandonar toda a base frágil da nossa vida e reafirmar minha identidade, minha satisfação e a minha plenitude não estão em nada disso, a não ser e somente em Cristo. Que essa seja uma verdade no nosso coração, uma decisão em nós. Eu vou fazer uma oração agora, eu queria que você refletisse sobre isso. E que você meditasse e afirmasse isso na sua vida, se é uma verdade. Orando e pedindo a Deus, Deus, que a minha identidade, a partir de hoje, nesse momento, não esteja em mais nada além disso. Que a minha satisfação não esteja em mais nada além de estar em Cristo. Que a minha plenitude, aquilo que eu sou satisfeito e completo, não esteja em mais nada a não ser em Cristo. Nós só precisamos de Jesus, irmãos. A vida ainda vai ser difícil. Vai ser complicada, vai ser apertada, a gente vai chorar muito, a gente vai sofrer muito, a gente vai cansar muito. Mas só que nós estaremos firmes, porque Cristo está ao nosso lado. É uma decisão muito importante, que nós precisamos tomar da nossa identidade para sabermos quem nós somos.
Você sabe quem você é? Faça uma oração comigo. Se você pôde acompanhar essa mensagem, você chegou até aqui, você pôde entendê-la de alguma forma, só para saber que você pôde acompanhá-la, mas sinaliza talvez no grupo nosso da igreja ou até mesmo aqui no comentário no canal aqui do YouTube, só um joinha, um boa noite, um boa tarde, só para saber que você pôde acompanhar e que Deus possa trabalhar e tratar o nosso coração com a tua palavra, como Ele já tem feito. Quero fazer uma última oração com você. Se você puder, feche seus olhos aí em sua casa e que a nossa identidade possa estar sempre sendo firmada em Cristo e não em prazeres ou qualquer tipo de ideologia falsa que o mundo nos oferece. E que nós possamos estar encontrando em Cristo satisfação plena, que é o que nós temos. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra ela nos ensina, ela nos completa e ela nos trata, Deus. Somos falhos, pecadores, abandonamos a Ti muitas vezes por conta do nosso pecado, mas pedimos a Deus que o Senhor nos perdoe primeiramente. Não deixe que baseemos, a Deus, a nossa felicidade pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela nossa conquista, pelo ativismo na igreja em fazer as coisas sem ter o menor sentido, sem se relacionar contigo, mas que a nossa identidade a partir de hoje seja totalmente firmada, enraizada e edificada em Cristo. Só assim ela vai ser plenamente satisfeita e nós viveremos felizes, mesmo diante dos desafios da vida, as tristezas, as lágrimas que ainda vivemos aqui nesse mundo. Mesmo em meio a tudo isso, nós viveremos felizes, porque Jesus Cristo nos completa. Fala o nosso coração, Pai, e continue trabalhando conosco e de nossa família aqui onde nós estamos. Nós oramos, agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, a oportunidade de termos de ler a Tua palavra. Em Teu santo nome, Deus. Amém. Muito obrigado, querido. Fique com Deus.